pessoal, está começando mais um episódio do PrataCast. Hoje o papo promete ser muito interessante. Vamos conhecer a história de uma mulher apaixonada por educação, história e quadrinhos, Tuca Kessia. Estamos muito felizes por sua presença aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite e ter entrevistado pelo PrataCast. Tuca é professora de história, ama ensinar e é casada com Bruno, que já foi professor do Estadual da Prata. Ainda encontra tempo para escrever livros em quadrinhos. Tuca, boa tarde, é um prazer tê-la conosco no nosso PrataCast. E assim, antes de nos entrarmos nesse ramo profissional da história, queríamos saber um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória. A gente sabe, né, que seu esposo já foi professor da Prata, né, um historiador nato. Então me conta aí como você chegou até aqui, conta a sua trajetória pra gente. Olá, é um prazer enorme participar do PrataCast e estou extremamente lisonjeada com esse convite. Se vocês estão felizes de me receber, eu estou muito mais feliz ainda de estar aqui hoje conversando com essa galera que... Eu cheguei nessa sala falando que eu me senti completamente com inveja, né? Eu tenho inveja dos adolescentes, né? Da criatividade dos adolescentes, da jovialidade, da energia de vocês. E sou completamente apaixonada por essa fase da vida e é um prazer enorme contribuir com esse projeto e estar aqui hoje com vocês. É uma coisa grandiosa demais para mim. Muito obrigada pelo convite. Coisa boa. E falando sobre mim, né? Eu sou uma garota, não sei se ainda posso me chamar assim, de garota, né? Mas acho que serei para sempre. Eu nasci na cidade de Cubati, uma cidade que fica a 90 quilômetros daqui de Campina Grande, mas sou campinense, né? Sou radicada aqui, já moro aqui há quase 16 anos, vim estudar, vim fazer faculdade. Sou cria com muito orgulho da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1, Campina Grande. Ingressei com meus 17 anos, igual vocês, na faculdade de História. Sou historiadora. Historiadora é minha profissão, é minha paixão, é o sentido da minha vida, a história. E eu vim fazer História em Campina Grande e aqui fiquei... E sou casada com o professor Bruno Gaudêncio, que foi professor de alguns de vocês aqui. Talvez alguém que esteja assistindo, ouvindo o podcast tenha conhecimento. Essa casa é uma casa muito preciosa para a nossa família, né? Com certeza. Os anos que ele esteve aqui eu sempre acompanhei. Acabei de falar nos bastidores com as meninas sobre a Feira do Empreendedor, um evento que eu amava participar com minhas filhas pequenininhas. Sou mãe de duas garotas, né? Tenho duas garotas... Clarice e Olivia, de 4 e 10 anos. Amo Campina Grande, gosto mais de ser uma cidadã campinense, né? Fui aceita muito bem por essa cidade. Foi aqui que eu desenvolvi toda a minha experiência profissional, acadêmica. Fiz mestrado na Universidade Federal de Campina Grande, também História. Então é uma cidade que sempre me acolheu. Sou professora, né, de História. Eu leciono na cidade de Cubati, cidade onde eu nasci e me criei. Sou professora de 6º anos e 9º anos lá em Cubati. Gosto muito do que eu faço. Sou doutora, né, tenho doutorado em História, recentemente adquirido na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí acabei, de certo modo, me tornando um pouquinho pernambucana, né? Sim. Pelas boas relações que eu tive lá ao longo desses últimos 4, quase 5 anos. E entre as minhas grandes paixões, vocês já citaram algumas aí, sou apaixonada pela sala de aula, sou apaixonada pelo universo dos livros, da literatura, do quadrinho, por onde daqui a pouco a gente vai conversar mais como é que eu caí nessa teia do quadrinho. E sou apaixonada por museus, né? Sou do ramo da história, da historiografia, que gosta muito dessas instituições, gosta muito das relações dos objetos, das identidades relacionadas aos museus. E aí agora, depois de véia, né, se é que eu posso me dizer isso, tenho 34 anos, tenho o dobro de vocês, tenho o dobro da maioria dos alunos daqui do Estadual da Prata. Depois já de ter concluído mestrado, doutorado, voltei para a faculdade, né, agora eu sou estudante de museologia, ativando um pouco mais a minha paixão pelo conhecimento, por conhecer, por pesquisar, por estudar. E é um resumão, né, do que eu sou. Sim. Ai, coisa boa, Tuca. Assim, adentrando nesse seu assunto, né, da história,
Você sempre gostou dessa, assim, dá pra ver, né? Muito bem, mas teve outras profissões que você quis seguir ou a história sempre falou mais alto? Então, eu tinha 14 anos no nono ano, no que é nono ano hoje em dia, do ensino fundamental, né? Na época era a 8ª série, né? E assim, ali começou o meu grande amor com a história, né? Eu tive excelentes professores de história. E aí eu decidi no nono ano que eu queria fazer aquilo. Eu já sabia que eu queria ser professora. Eu não sabia de quê, qual era a área, mas aí eu decidi que eu ia para o ensino médio, que eu ia me definir enquanto sujeito, né? Que isso é muito importante. Eu acho que a função do ensino médio é muito mais do que o conteúdo programado para o Enem. Vocês estão tudo preocupados com isso, que eu sei, tenho certeza, principalmente a galera do terceirão, né? Mas o ensino médio é definidor de vidas, né? O ensino médio define quem você é, o que você vai ser ou o que você não vai ser, né? E aí eu disse, eu vou me definir nesses 3 anos, eu vou entender quem sou eu, para onde eu vou. E a história foi demais o meu norte, né? Eu passei todo o ensino médio estudando para o vestibular. Primeiro que eu estudava numa escola pública, sempre fui de escola pública, sempre fui de universidade pública. E eu era de uma família com recursos muito poucos, né? Nós não éramos miseráveis, mas nós éramos assim. Eu fui, e falo isso sem vergonha alguma, eu fui Bolsa Família, minha família teve Bolsa Família, né? Minha mãe tinha 3 filhos, ficou solteira, e assim, a gente passava dificuldades, mas ao mesmo tempo eu me agarrei ali na ideia de que o conhecimento me salvaria. E aí não é um mero clichê, o conhecimento realmente salva. E aí me agarrei ao que eu tinha, que era aquelas políticas públicas e o ensino médio que, por mais deficiência que ele tivesse, era o que eu tinha, né? Então eu estudei para o vestibular sozinha, eu passei em todos os vestibulares que eu fiz na época, mas eu queria demais a história, né? Queria demais ser historiadora, ser professora de história, e passei no meu primeiro vestibular, graças a Deus, né? E segundo também porque eu queria sair daquela realidade, daquela cidade pequena, que não me dava opções culturais dentro do que eu queria, que não tinha uma biblioteca, que não tinha uma livraria, que não tinha uma sociabilidade, né, da forma como eu queria viver. Então, muito cedo saí de casa, né, com a cara e a coragem, literalmente. Só foi. Né, vim para Campina Grande, eu dei aula de reforço, eu transcrevi entrevistas, profissionalmente. Eu corrigia TCC do Povo, artigo do Povo, o que eu podia fazer para me manter aqui nessa cidade, até conseguir me firmar na minha profissão de professora de história, né? Foi uma trajetória bem, não vamos romantizar, né? Bem árdua, né? Mas que eu olho para trás, para a Tuca Kessia, com 14 anos, e não houve um só dia que eu tivesse me arrependido das minhas escolhas. E toda vez que eu olho para um adolescente como vocês, é o que eu queria desejar para cada um, sabe? Que chegasse aos 30 e poucos anos de idade, olhasse para trás e dissesse, eu não me arrependi um só dia. Mas eu quis sim outra profissão, né? Eu queria ser jornalista. Porque eu olhei para vocês aqui, ainda naquele papo de inveja, né? A inveja branca. Eu queria ser jornalista, né? Porque no meu segundo ano do ensino médio, eu era redatora do jornal da minha escola, do jornal que eu também criei, tá? Porque não tinha. Mas aí instalaram um laboratório de informática, que tinha computadores e tinha aulas esporádicas. E esses computadores davam muita bobeira lá, né? Com aquele Linux instalado, pouco recurso. E aí eu falei, eu quero fazer um negócio aqui para sacudir essa escola, né? E a gente criou o Jornal da Escola, que teve, sei lá, umas 5, 6, 7 no máximo edições. Mas eu era redatora, era repórter, era fotógrafa, era tudo no Jornal da Escola. E assim, eu gostava muito da comunicação. Acho que eu ainda gosto, na real, né? E aí eu fiz comunicação durante 1 ano, um projeto que eu interrompi porque a minha paixão pela história falou mais alta, né? Eu fui fazer o mestrado em história e eu vi que eu não conseguia segurar a barra de fazer uma graduação, trabalhar, porque aí eu já era maior de idade, eu já tinha, sei lá, 22, 23 anos de idade. Eu precisava trabalhar, eu precisava fazer o mestrado, que eu já tinha sido aprovada, e além de tudo isso, uma criança. Fui mãe muito cedo, fui mãe... Engravidei aos 22 anos de idade, fui mãe aos 23. Não me arrependo também, é uma coisa que é uma parte muito feliz da minha vida, da minha trajetória, né? Minhas filhas são absolutamente tudo para mim. Então, tudo que, a partir daquele momento, minha filha tem 10 anos, tudo que eu segui na minha vida, fosse como professora, fosse como historiadora, como pesquisadora, como escritora, o que lá, seja lá o que fosse, eu era isso e eu era mãe. Né?
Então, a maternidade, ela está em mim, ela é intrínseca a mim, né? Uma parte de mim que está em tudo que eu faço, em tudo que eu almejo. E aí, eu não segui o jornalismo, cursei durante um ano ainda, né? Não segui porque eu queria realmente focar na história e focar no trabalho e tal. E outra coisa que eu gostaria de ter tido na minha vida inteira, vocês vão rir de mim agora, né? Eu queria ser costureira. Olha, Nunca aprendi a nem botar agulha na linha. eu. Né? Mas assim, eu sou de uma família de mulheres, minha família é muito matriarcal. Né? Então eu acho que essa minha personalidade forte é muito disso, né? Eu fui criada por grandes mulheres, né? Eu tenho tias maravilhosas, mãe, vós maravilhosas, irmãs. E elas costuravam, né? A gente tem uma tradição, é uma coisa que nos une demais enquanto família, enquanto mulheres, né? Mas aí esse ano eu comprei uma máquina. Eita. Né? Aguardem as cenas do próximo capítulo. Vai dar certo, vai dar certo. Que ela vai costurar. Tuca, muito interessante essa sua história. E me conta um pouco mais sobre como foi conciliar essa... Porque assim, ser mãe não é fácil, né? E mais nova, estudando. Me conta como foi conciliar isso. Louco, né? Loucura total. Loucura total. Loucura total. E assim, eu sou como a galera do videogame, né? Eu vou jogando, quando eu vou vencendo aquela etapa, eu quero a mais difícil. Sim. Eu quero chegar logo na mais difícil, né? É insano. Eu fiz mestrado com um bebê no colo, mas fiz em tempo normal. Eu sempre trabalhei tendo filhas. Claro que eu tenho uma rede de apoio fantástica, né? Ótimo. Primeiro que minhas filhas têm um super pai, que entende que ele é pai, né? Estão vindo, né, meninos? Estão vindo, né? Ser pai vai além de você gerar uma criança, né? De você fazer um menino, né? Sim. Na linguagem popular. Né? O pai, ele tem obrigações, com a formação, ele tem obrigações com o cotidiano, com o perrengue do dia a dia, né? Com certeza. E assim, se podemos falar em sorte, talvez tenha sido a grande sorte da minha vida, né? Construir um relacionamento em que a maternidade não me é pesada como é para muitas mulheres que eu sei. Mas mesmo assim ainda é, né? E aí quando eu passei no doutorado, durante a pandemia, né? Todo mundo achava que eu ia morrer, que todo mundo ia morrer, que o mundo ia acabar ali naquele fatídico ano de 2020. E aí eu disse assim, meu Deus, eu preciso me agarrar numa coisa que me garanta mais tempo de vida, né? E aí eu passei no doutorado, eu disse, Deus, 4 anos, me garante, né? Por favor. E engravidei da minha segunda filha, né? Aí eu disse, Deus não vai matar uma mulher que está prestes e tão querendo, né? Ter um segundo filho. E eu me agarrei a essas duas coisas na minha vida, de ser doutora e de ser mãe pela segunda vez, né? E aí eu fiz doutorado com um bebê no colo, né? Mas fez. Né? Mas fiz, terminei uma vida muito insana de viagens, de pesquisa, de muitas horas de computador. E assim, ensinei sempre para minhas filhas, né, que a autonomia tem um preço. Com certeza. Né? Que elas serão o que elas quiserem, né, mas e que eu também quero ser, apesar de elas serem tão dependentes minhas, né, mas que eu quero ter uma carreira. E aí isso é muito difícil para a maioria das mães, sabe? Eu tenho certeza que mães que estão aqui hoje trabalhando, hoje ou em qualquer lugar, aqui ou em qualquer lugar, sentem o peso da sua criança estar na creche, da sua criança estar com um parente, a galera agora está na discussão, e muito importante, da pauta da jornada, né? De trabalho 6x1, né? De mães que não veem seus filhos crescerem, né? Eu, felizmente, tenho a chance de quase todo dia ver minhas filhas. Eu viajo, eu fico 2 dias fora. Eu sou mãe EAD durante 2 dias, né? Mas estamos sempre... Dois dias por semana eu sou mãe EAD, né? Que eu viajo para trabalho e elas ficam aqui com o pai. Mas ser mulher já é difícil, né? Ser mulher, mãe, historiadora, pesquisadora, trabalhar fora é nível hard, né? Mas a gente consegue, né? Acho que a diferença entre nós e os demais seres humanos e os não humanos também é a nossa persistência, né? De marcar o nosso lugar como mulher na sociedade. E esse lugar, ele nunca está sozinho, nunca é facinho, né? Porque nós mulheres vivemos em intersecções, né? Nós somos profissionais, estamos aqui na escola, mas nós também somos mãe de alguém, também somos filhas de alguém, porque os filhos também cuidam dos pais, ou pelo menos espera-se, né?
Então, a gente vive em várias intersecções de papéis sociais que a gente precisa ter o pulso firme às vezes, né? Com certeza. E assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui anunciada de que eu fui escolhida entre tantas mulheres para estar aqui hoje, nesse momento com vocês. Eu me senti muito privilegiada por isso. E foi mais uma intersecção que eu quis realmente adicionar à minha vida nesse momento. Coisa boa, Tuca, coisa boa. E me conta, você teve inspirações nessa sua trajetória desde criança, enfim, desde nova? Suas filhas também, né? Com certeza é uma grande influência. E eu quero saber se você teve alguma influência nessa sua... Na minha trajetória leitora, Sim, de escrita leitora. e tal. Eu sempre fiz um caminho muito próprio, muito meu, sem muitas influências, né? Minha mãe é uma dona de casa, estudou muito pouco. Depois que eu cresci, minha mãe foi fazer a EJA, né? Depois de mãe de 3 filhos, de ser uma mãe solo. Eu apoiei minha mãe para que ela fizesse a EJA e ela terminou o ensino médio pela EJA. Meu pai também estudou pouquíssimo. Então, eu tive contato com os livros na escola. Né? A escola pública, por mais precário que seja o incentivo à leitura na escola pública, por mais falho que seja, né? Mas eu tive esse meu primeiro contato realmente na escola, né? E assim, por influência de muitas amigas e muitos amigos que também buscavam, né, essa paixão leitora, a gente tinha grupos de estudo que a gente formava, né, com esse intuito de debater leituras e tal. E na faculdade foi o meu desabrochar, né? Quando eu entendi que os livros, a literatura, as histórias eram um mundo à parte que eu podia transitar por elas, né? E casar com o Bruno também foi um divisor de águas, né? Porque nós não temos uma casa, nós temos uma biblioteca, a gente mora dentro dela. Né? Nós hoje temos 5.000 livros dentro do nosso apartamento. Uau! Livro. Eu costumo dizer que 5.000 é a forma como ele mente para mim, dizendo que tem. Eu acho que tem um pouquinho mais. Né? Recentemente ele publicou um livro chamado A Pele da Minha Casa, em que ele conta sobre a vida dele, o relacionamento dele com os livros e com a própria biblioteca, que é a nossa casa. Né? Então é uma casa que todas as paredes, sem exceção, acho que apenas os banheiros, não tem um estante de livros. Né? É uma casa realmente que a gente vive nesse universo. E assim, hoje a gente tem uma posição de vida que a educação nos deu, né? Da gente conhecer esses livros, conhecer essas histórias, ter um certo poder aquisitivo de adquiri-las, porque na minha infância eu não tinha dinheiro para comprar um livro. Por mais que eu gostasse desse livro, que eu sonhasse com esse livro, na minha adolescência era a febre do Augusto Cury. Na revista do Avon vendia livros de Augusto Cury. Eu queria tanto, né? Era o que tinha naquele momento. Sim. E às vezes uma amiga comprava, vou comprar um título, eu leio e a gente sai naquele rodízio, emprestando. E hoje, assim, eu costumo dizer lá em casa que é uma forma de poder, né? Eu compro o livro que eu quiser ler, eu tenho um livro que eu quiser ler. A gente está lá fazendo a nossa pesquisa e a gente tem aquele livro à nossa disposição. É uma coisa fantástica, sabe? E é uma coisa que, assim, a gente não vê tanto, né, hoje em dia. A gente não vê muita gente lendo com livro. É mais celular, IA, chat. Essa paixão pelos livros, ela foi se dissolvendo com o passar do tempo. Mas é muito bom ter pessoas que ainda têm essa paixão. Sim. E você escreveu 2 livros maravilhosos. Vamos falar um pouquinho sobre seus livros, né? Paulo Freire e Irmã Dulce. São livros ótimos. Eu li os 2, eu achei muito interessante. Interessante demais. Porque é uma forma de compreensão bem acessível. As imagens, as ilustrações são maravilhosas. E eu queria perguntar a você como foi o processo de escrita, o processo de elaboração desses livros, como foi o processo de edição, de publicação deles. Conte um pouquinho pra gente. Ok, vamos começar por Paulo Freire, né? Naquela vibe de 2020, em que tô com medo de morrer, vai morrer todo mundo, toda semana morre alguém conhecido, né? Foi uma época que eu acho que não apenas eu, mas grande parte do mundo leu demais, né? Então foi uma época de muita leitura, de todo mundo em casa, o trabalho era remoto, então eu li pra caramba. Em 2021, Paulo Freire faria 100 anos, né? Então, às vésperas do centenário de Paulo Freire, pipocou de biografias no Brasil inteiro, né? De Paulo, biografias, perfis e documentário, muita coisa assim para celebrar os 100 anos de Paulo Freire. Apesar de estarmos vivendo no Brasil uma conjuntura de exceção, né? Sim. Paulo Freire, em 2013, foi declarado patrão da educação nacional, né? Da educação do Brasil.
E durante o governo de Jair Bolsonaro, na época da pandemia, né, houve uma tentativa de silenciamento da figura de Paulo Freire absurda, né, inclusive tentando revogar o título do patrão da educação brasileira, né. E aí eu sou uma pessoa muito debochada, acho que já perceberam, né? Quando as coisas realmente ficam difíceis, eu digo, é aí que a gente tem que atuar, Sim. é aí que a gente tem que ser forte, é aí que a gente entra. Tem que se posicionar. Né? Tem que se posicionar. E eu sou uma militante de papel. Coragem de ir para a rua, de partir para cima de violência, de nada, não é do meu perfil. Mas eu luto com as palavras. Né? É o que eu tenho naquele momento, é o que eu consigo fazer, é o que eu sei fazer, que eu acho que eu dou conta. E aí eu comecei eu tinha muita anotação. Na verdade, eu sempre fui freiriana. Né? Desde que eu entrei na faculdade, eu tive contato com a figura de Paulo Freire na faculdade. E assim, bateu o santo, bateu. Né? Antes disso, deixem-me voltar um pouquinho na minha trajetória de criança. Sim. E desmentir-me, eu mesma, quando eu falei, reneguei certa parte da minha infância com relação às influências, né? Eu tive uma vizinha, que é uma pessoa praticamente da minha família hoje em dia, moramos vizinhos a vida inteira, estava com ela ontem, é uma tiazona, uma pessoa que eu amo muito, que era professora da EJA, Educação de Jovens e Adultos. E ela era a pessoa mais freiriana que eu conhecia na minha vida. A primeira vez que eu vi com todas as letras o nome de Paulo Freire, com certeza veio dela. Quando eu devia estar no berço ainda, porque ela era muito presente na vida dela, na prática educadora dela. E eu, por ser muito ligada a ela e aos filhos dela, que nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, eu a acompanhava em muitos momentos nas suas aulas no Movimento Sem Terra. Ela era professora do MST. Né? Então, as aulas aconteciam no finalzinho da tarde. Ela caminhava a pé, a gente entrava no assentamento do pessoal do Sem Terra e ela dava aula para os senhorzinhos, os agricultores, os criadores de gado, enfim. Uma galera assim muito carente que estava ali em 1998, 99, 2000, tentando ali se estabelecer, que é quando o Movimento Sem Terra vai ter uma explosão muito grande, né, no Brasil inteiro. Aquela galera estava ali tentando conquistar o lugar ao sol. Aí a educação chega e diz, agarra aqui em mim, cola em mim, que vamos embora. E aí houve um programa de alfabetização do MST. E eu achava o máximo ir com essa minha tia, com essa amiga da família, acompanhá-las nas aulas do MST. E aquilo era freire puro. Era freire puro. Hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, existiu de verdade, realmente fez sentido. E eu vi aquela comunidade avançar demais. Né? Hoje em dia eu tenho amigas que são do MST, que eu conheci nesse tempo, que estudaram comigo depois, que venceram na vida, que são enfermeiras, que têm profissões bacanas e tal. Eu vi a educação acontecendo ali. E aí corta para, sei lá, 10, 20 anos depois, eu na faculdade conheço o Paulo Freire e começo a viver a prática freiriana através da teoria, né? E aí sempre me encantou demais, né? E também pela minha trajetória de ter sido uma pessoa pobre, né? De uma comunidade com menos recursos, né? E aí, em 2021, eu estou lá juntando tudo que eu tinha lido a minha vida inteira sobre o Paulo Freire e falei, eu vou escrever alguma coisa, vou fazer um negócio aí, né? E vou fazer para criança. Por quê? Porque estão silenciando o Paulo Freire, estão querendo apagar essa figura tão fantástica que eu sei que tem um legado de valor inestimado. Vou fazer um quadrinho sobre Paulo Freire, né? E comecei a fazer o esboço. Para quem não sabe como funciona, eu não ilustro nada. Eu não desenho nem boneco de palito. Mas a parte do roteirista, que é o que eu faço, você faz toda a pesquisa, depois você vai checar essa pesquisa que você fez, vai colocar, porque é um trabalho de historiador também, né? Sim. Eu nem me considero escritora, né? Eu me considero historiadora. E dentro da minha profissão de historiadora, eu me permito contar histórias. Por que não? E aí a gente cria o roteiro. O roteiro é aquilo que você pesquisou e filtrou, que acha que pode ser contado numa história redondinha, bonitinha, como é a história que você leu no livro. E a gente monta o roteiro do quadrinho com as falas, todas as falas que vão ter aí, fui eu que escrevi, e a gente monta também com as ações. Como é que funcionam as ações? Eu crio um quadrinho lá e coloco, nesse quadrinho eu quero que conste Paulo Freire discutindo com Luiz Erundina as políticas de educação em São Paulo nos anos 90. Né?
Eu quero que Luísa Erundina esteja trajando uma roupa cor-de-rosa, com listras brancas, que ela esteja sorrindo, que o óculos dela seja quadrado, que Paulo Freire esteja com a barba branca. E aí você tem que estar muito atento, porque é uma pesquisa muito grande, porque nos anos 90 Paulo Freire tinha a barba branca. Sim. Mas nos anos 60, quando ele foi perseguido pela ditadura militar, ele não tinha. Né? Ele estava começando a criar uma barba ali. Né? Então você tem que... É uma pesquisa imagética, que você tem que mergulhar nas imagens, nas vozes que você conseguir encontrar. É uma pesquisa de muita leitura, então eu li demais sobre Paulo Freire. Eu viajei para ver peças de teatro sobre Paulo Freire. O que tinha de documentário na internet que eu consegui varrer. Então eu queria captar aquela vida além do legado que é o que o mundo inteiro já conhece. Antes de começar essa conversa com vocês falavam aquela frase, né? Não foi Paulo Freire que estudou em Harvard, é Harvard que estuda Paulo Freire. Né? Então o mundo conhece a teoria de Paulo Freire. Mas eu não queria a teoria, né? À toa que você for ler meu livro, né? Eu até cito Pedagogia do Oprimido. Sim. Mas eu não entro em nenhuma seara do campo teórico, do campo educacional dele, né? Eu tento focar numa vida, numa humanidade, no menino. A história começa com um menino. Sim. E aí, Tuca, como é que tu sabia como era a vida desse menino? Eu mergulhei no Recife dos anos 20, que é quando ele vai viver em Jaboatão dos Guararapes, em Recife. Eu mergulhei como era a vida, como era a sociabilidade das pessoas que viviam naquela localidade e naquela época. E aí encontro fotos e discuto essa foto com o artista que vai. Aí entra o artista, né? É um trabalho feito muito de conversa, né? O artista ele vai ilustrando e ele vai conversando contigo, porque realmente é um trabalho para ele, é encomendado. Né? Ele está fazendo uma coisa ali, ele não pode sair da linha do que eu quero. E até pode, porque o artista vai ter uma certa liberdade de criar, né? Que vai ser muito mais forte em Manduce, por exemplo, já a gente chega nele. Né? E aí eu tive a feliz sorte da UEPB estar lançando naquele 2021 um edital de publicação de obras sobre Paulo Freire. Né? Eles ganharam até um jabuti acadêmico com obras sobre Paulo Freire naquele ano. E aí o Sidoval Moraes, que era o editor na época, um queridíssimo, entrou em contato e Bruno já tinha fofocado para ele que eu tinha um roteiro pronto de Freire, né? E que esse roteiro tinha tido algumas portas batidas, né, fechadas. Sim. Justamente por conta desse período político que a gente estava vivendo, de bolsonarismo, de extremismo, de reacionarismo muito forte. E aí algumas editoras tinham dito, a gente não tem interesse em falar de Paulo Freire nesse momento. Né? Aí a universidade pública disse, eu tenho. Né? E assim foi a maior felicidade, porque a universidade que me formou, que me deu minha primeira experiência docente como professora universitária e que também publicou meu primeiro livro. Né? Então, eu não tenho como não ser apaixonada pela educação pública, né? Da forma como eu sou. Não tinha como fugir disso. E o livro saiu pela UEPB e pela editora União, que, para quem não sabe, é a editora do Governo do Estado. O Governo do Estado financiou a publicação de alguns exemplares e o livro saiu em 2022. Né? Em 2021, as coisas estavam lentas ainda por conta da pandemia. A gente deixou a poeira baixar mais, todo mundo ser vacinado. Sim. E o livro saiu em 22, né? No ano seguinte, eu fui premiada, né, com um prêmio da União Brasileira de Escritores no Rio de Janeiro. Ziraldo tinha acabado de morrer. Ziraldo, o maior quadrinista do Brasil, né? Ziraldo e Maurício de Souza estão ali, pau a pau. E aí criaram um prêmio em homenagem a Ziraldo, né? Um prêmio de quadrinhos brasileiro. E eu fui a vencedora. Olha só. Essa garota aqui de 1,59 m, paraibana, de uma cidade do interior do filha de escola pública, de universidade pública. Fui lá para a Academia Brasileira de Letras, né, em 2024, acredito que foi. Fui lá receber um prêmio pelo Paulo Freire. Né? O livro ficou meio que mais conhecido, né, um pouquinho. O livro não é tão conhecido, mas ganhou uma certa notoriedade a partir dessa premiação. O livro Paulo Freire é um livro maravilhoso que relata a infância dele até o fenômeno que ele se tornou mundialmente. E a sua história, né, tanto com o livro quanto a sua trajetória da sua história, ela mostra como a educação ela transforma, como a educação ela muda a vida da gente quando a gente se apaixona realmente por ela. Queria que falasse um pouquinho sobre Irmã Dulce, né, a primeira santa brasileira. O que me ganhou aí. Sim, aquela mulher maravilhosa que marcou a história e a vida de muitas pessoas. E a senhora teve a honra de escrever um livro sobre ela. Pois é, Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma coisa assim na minha vida. Eu sou cristã, sou católica, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Sim. Eu acho que eu poderia ser mais, né? Mas assim, a minha religião é o bem.
né? Então, eu sou uma pessoa que se eu não fizer muita coisa boa pelo universo, acho que mal eu também não faço. E Irmã Dulce, ela me ensinou demais, né? Demais. Na mesma época que eu estava comprando coisas sobre Paulo Freire, eu também estava comprando coisas sobre Irmã Dulce. Porque naquele momento, Irmã Dulce estava sendo canonizada, né? O Papa Francisco estava transformando ela em santa. Aquele processo da Igreja Católica, de beata para santa. E aí eu comecei a comprar também as coisas de Irmã Dulce, né? E assim, mergulhei na história dela e ninguém tinha feito um trabalho ainda nesse sentido, né? Mas a história de Irmã Dulce é tão pesada, é uma história tão dura, é uma história tão dolorosa, é uma história de tanta renúncia, é uma história de muito sofrimento, de alguém que entregou a sua vida para cuidar dos pobres, dos doentes, dos necessitados, é alguém que se anulou pela missão, né? abriu mão de si mesma, né, para cuidar do próximo. E assim, é uma coisa muito bonita, que nós não temos coragem, né? Nós não temos essa coragem. E assim, é uma pessoa que viveu na mesma época que nós vivemos, né? Irmã Dulce faleceu em 1993, eu tinha 1 ano de vida. Faz pouquíssimo tempo que ela morreu. Mas o século XX no Brasil foi marcado por não sei, um ser humano que além de humano, né? Eu acho que ela é muito mais do que isso, né? Se acha que alguém merecia ser santificado pelos seus feitos na Terra, seria Dulce, né? E aí eu mergulhei na história de Dulce e tal. Mas assim, eu tava meio que... eu já fiz Paulo Freire, vou fazer a mesma coisa de novo, né? Eu vou fazer a mesma coisa, eu quero fazer um negócio diferente. Eu criei vários roteiros para essa história. Eu criei uma história infantil ilustrada, eu criei um cordel. Aí eu disse, rapaz... E tive um insight, né? Eu posso fazer um bocado de coisa do mesmo jeito, ao mesmo tempo, misturado. Eu vou fazer quadrinhas e quadrinhos, e vou fazer um projeto bem misto, um projeto bem diferente sobre Irmã Dulce. Vou fazer um negócio bem aleatório. O livro, vocês já perceberam que ele é bem alternativo, né? A gente esperar uma literatura cristã, não espere não. Não espere. Né? Ela é política, ela é histórica, ela é jornalística e ela é um grito de humanidade, pela humanidade, né, do que ela foi. E aí eu fiz o livro em quadrinhos e quadrinhas. Tu já era poeta? Não. Já tinha feito um verso? Não. Piorou. Meu pai é poeta, meu pai é cordelista. Embora com pouquíssimo estudo, ele tem uma facilidade de rima absurda. E aí eu sempre observei muito, eu sempre gostei muito de cantoria. Né? Das nossas manifestações nordestinas, eu acho a cantoria uma coisa fantástica. Conheço muito cantador e li muito livro de poesia matuta, né? Grandes nomes da literatura paraibana, da poesia matuta. Eu sempre gostei muito. E aí eu disse assim, eu vou estudar aqui a métrica, entender como é que se faz essa métricazinha, e eu entendendo eu faço. E foi fácil. Né? Parece que a inspiração foi assim, a história dela se encaixou bonitinho em verso. Então, além das falas de todos os personagens serem rimadas, as narrações, que são esses quadrinhos menores que tem em cima das páginas, que explicam o que vai acontecer na cena, elas também são rimadas. Né? Então, foi muito gostoso fazer isso, muito gostoso. Eu disse, aí, tá feito. Se rolar de publicar, beleza. Se não, beleza, tá escrito. E aí eu fui concorri às leis de incentivo do governo federal também. A Lei Aldir Blanc, né, que durante a pandemia foi instituído leis que fomentavam a cultura no Brasil. E essas leis, felizmente, passaram da pandemia e nos chegam até hoje. Sim. O PENAB, a Lei Paulo Gustavo. Aqui em Campina ganhou o nome de Bilhão de Campina. E aí eu fui finalista e o livro ganhou a publicação através de incentivo público. E quando isso aconteceu, eu disse, pronto, ganhou, e agora? Quem desenha? Né? Quem desenha? E aí caiu de paraquedas no meu caminho uma equipe de jovens, igual a vocês, recém-entrados no curso de design da UFCG. O mais velho devia ter, sei lá, 23, 24 anos. A outra era a galera novaça mesmo. E aí eu comecei a me encontrar com esse povo, né? Uma galera bem alternativa, uma galera bem jovem, bem mente aberta. É para falar de uma santa, mas eu não quero ser conservadora, né? Que isso é muito importante. Eu não quero um livro religioso, eu quero um livro que seja tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui agora, né? E esses meninos, em um mês, uma sede danada de trabalhar, entregaram. A gente tinha reuniões semanais em que eles iam me mostrando o que eles estavam fazendo. Eles não alteraram praticamente nada o meu roteiro. Eu não precisei modificar uma página.
E o trabalho deles foi lindo, né? Com pouco recurso que a gente tem, o livro saiu em preto e branco porque a gente não tinha grana para fazer colorido. O Paulo Freire é todo colorido. Sim, O livro saiu em preto e branco, mas eles souberam fazer de uma saiu forma perfeitamente. incrível que não me faz falta as cores. Né? Não me faz falta as cores. Importa. E o livro fala, né? Você consegue saber aquele mundo como era, de tantos meninos pretos abandonados, né? Os capitães de areia da vida real, lá na Bahia, onde ela atuou. Né? Você consegue saber como era o mundo numa época de ditadura militar, que ela também, de certa forma, precisava se ajoelhar aos pés do poder público para ter aquela ajuda financeira, para manter os seus serviços sociais, né? A sua missão, na real, né? E aí mergulhar na vida de Dulce foi isso, né? Quando eu terminei o projeto todinho, que estavam os meninos ilustrando e tal, tá lá Padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, né? Vivendo todo aquele drama que ele viveu ano passado, de estar sendo perseguido, mais um ranço que o governo de extrema-direita deixou no Brasil, né? Essa aporofobia, né? Esse pavor de pobre, essa vontade de varrer pobre para debaixo do tapete, né? Que a gente visualiza muito nas grandes cidades, pessoas morrendo de frio. Em pleno século XXI, nossos irmãos estão morrendo de frio. A gente desenvolveu a maior tecnologia do mundo. Nós temos tecnologia hoje para tudo, na medicina, na educação, tudo. Mas a gente ainda não desenvolveu a tecnologia do nosso coração, de acolher o nosso irmão, de ser humano com o outro, principalmente com quem, diga-se assim, não é ninguém. Né? Uma pessoa que está ali na rua, despida de tudo, não é apenas de dinheiro, é despida de dignidade, que não tem uma coisa básica que é a alimentação diária. Né? Aí está lá Júlio Lancelotti limpando ferida de mendigo, lá em São Paulo, que é onde ele trabalha, atua a missão dele como padre há tantos anos. E está lá Paulo Freire tendo votação no Congresso, né? Paulo Freire não, Padre Júlio Lancelotti sendo altamente perseguido pelo poder público brasileiro. Está lá Padre Júlio Lancelotti precisando ir para a rede social se defender de gente de extrema-direita, de gente reacionária. E aí eu disse, meu Deus, e se eu mandar uma mensagem para esse homem? É muita ousadia, né, gente? É muita ousadia, né? Isso não, eu já tenho. Vamos atrás do sim. O não, eu já tenho. Se ele disser sim, beleza. Se ele disser não, vida que segue. Né? E aí eu mando uma mensagem no Instagram de Padre Júlio Lancelotti. Olha, Padre Júlio, eu sou da Paraíba, sou historiadora. Eu fiz um trabalho sobre Irmã Dulce. É um livrinho para criança, mas eu queria demais que o senhor colaborasse, que o senhor lesse, fosse o meu primeiro leitor. Sim. Né, que além da minha equipe, ninguém tinha lido o projeto. Além da minha equipe ilustradora, nem Bruno não tinha lido o projeto. Né? Eu queria que o senhor fosse o meu leitor beta, né? O senhor lesse o roteiro que eu fiz e o senhor escrevesse umas palavras, né? Para que saísse como um prefácio do livro. E aí passou um dia, passou dois, lá para uns, 4, 5 dias, não foi tanto tempo, ele me responde com o WhatsApp dele. Querido, eu queria que você falasse comigo no WhatsApp. Eu disse, meu Deus, eu não tenho nem roupa para falar no WhatsApp com o Padre Júlio Lancelotti. Né? Mas fui com a minha humildade, né? Eu acho que eu não tenho muita humildade, não. Eu acho que eu tenho que procurar outra palavra para ir. Com a minha coragem, né? E liguei para Júlio Lancelotti, expliquei o projeto e tal. Ele, sim, vou fazer e tal. E aí, ano passado, não sei se alguém acompanhou, o Lancelotti, ele foi proibido de a missa dele ser transmitida na internet e ele foi meio que cortado das redes sociais, né? A equipe dele segurou a barra um tempo para que, né? Toda uma questão de perseguição política. E aí eu fiquei sem contato com ele, eu digo, meu Deus, não vai rolar. Mas aí, para minha felicidade, ele me liga um dia, né? Ó, eu li o livrinho, eu não tenho tempo de sentar e fazer um negócio rebuscado, mas eu fiz um ditado para um moço aqui em áudio e ele está transcrevendo e vai lhe mandar um texto. E o texto ficou pronto a tempo de virar o prefácio do livro. E também conto com Maria Valéria Rezende, né, na contracapa e também no pós-fácio. Maria Valéria Rezende é uma das nossas maiores escritoras brasileiras atualmente, né, paraibana radicada aqui na Paraíba. É um tesouro nosso, muito atuante. Vencedora de Jabuti, né, que é o maior prêmio de literatura do Brasil. E Valéria é uma amiga da família, né, para minha sorte. Valéria também fez uma leitura muito atenciosa, fez umas correções e também tem um textinho dela no final.
E assim, é um livro que não foi muito divulgado, né? Eu acho que é porque foi questão da minha rotina mesmo, Sim, mas sim. eu estou muito feliz com a repercussão que ele vem tendo. Lançamos esse ano, em fevereiro. E só em ver um adolescente falando, eu li, estou feliz, é um livro, gostei da leitura, para mim já valeu o meu propósito, tá? Com certeza. Para mim já valeu, já foi demais. Quando li esse livro, eu vi uma visão diferente da humanidade, né? Uma mulher que se doou pelas pessoas, é uma história muito linda e também a história traz de uma maneira muito divertida. O livro é infantil, mas nem parece ser infantil. Realmente, é. Parece que foi feito para todos e todos, para eles lerem, para aprenderem um pouco. Que é uma característica do quadrinho. Sim. O quadrinho não é para criança, o quadrinho é para todo mundo, né? Quando eu estava fazendo Paulo Freire, eu prezei muito por isso, né? Que o livro fosse lido até por quem não sabe ler. Se você não quiser ler uma palavra dessa história, você vai entender a história todinha. É verdade. Você vai entender toda a história, mesmo que você não lê uma palavra. E o quadrinho tem essa magia, o quadrinho tem essa coisa massa de ser acessível para todo mundo, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, ela só escreve o nominho dela, mas ela consome quadrinhos. Ela consome histórias em quadrinhos, né? É uma história muito divertida, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a UEPB, que parece ter um lugar bem quentinho aí no seu coração. Tem um espaçozinho aí. Fale um pouquinho sobre as memórias da UEPB, o que ela significa para você. A universidade pública, para mim, é tudo, né? Eu acho que eu não teria sido nada, né? Eu vim de uma família que não tinha condição de me pagar um cursinho, muito menos uma universidade, enfim. E assim, sempre foi meu sonho, né? A universidade pública, e tive a felicidade de estudar na UEPB, na UFCG, né? Mas a UEPB, assim, a UEPB me... Sabe aquela procura que eu estava por me entender no ensino médio? Foi na UEPB que eu achei, né? Foi na UEPB que eu me encontrei, de fato, de dizer, é realmente isso. Fiz meu curso dentro do tempo bonitinho, me formei em 2014. E a UEPB também, assim, as grandes experiências de tudo que eu queria para a minha vida, para a minha carreira, a UEPB me deu, né? De ser professora da universidade. Tenho um trabalho na UFCG já há uns 4 anos, mais ou menos, como professora da especialização em História Local. Eu sempre tenho disciplinas sobre memória, sobre identidade, sobre museus, que é outra paixão que eu tenho bem forte. A UEPB me deu meu livro, né? Publicou meu primeiro livro, né? Então, assim, é uma casa que eu respeito demais, que eu amo demais. Minhas 2 irmãs estudam na UEPB atualmente, também fazem licenciaturas na UEPB. Sou fã das licenciaturas, né? Porque a gente está vivendo num mundo que está te dizendo que não vale a pena, né? Não vá para a licenciatura, não, vá fazer outra coisa, né? Mas eu lembra que eu falei no início que eu gosto do mais difícil? Eu gosto de subir o nível do negócio? Vá para a licenciatura, gente. Licenciatura é uma coisa linda, muda o mundo. Ah, professora, mudar a educação está difícil, mas se tu mudar o mundo de alguém já valeu. É verdade. Né? Parece clichê o que eu estou falando, é um pouco clichê o que eu estou falando, mas é real. Mas é real. Eu tenho uma galera de 11 anos que olha para mim e diz, eu quero fazer isso quando eu crescer. Né? Então, valeu. Então, eu sou apaixonada pelas licenciaturas, eu sou apaixonada pelo chão da sala de aula. É cansativo, é louco, é ruim alguns dias, é péssimo, né? Mas, no final, tem frutos assim que nenhum outro campo te daria. E a UEPB foi que me ensinou a ser isso aí. Por esse amor da escrita, eu queria perguntar se você pretende ainda escrever mais livros no futuro. Vai escrever sobre mais outras pessoas que marcaram a história, ou até uma biografia própria? Não, então, eu tenho que focar um pouco na minha carreira acadêmica. Sim. Tá? Eu quero demais ser professora universitária de carreira, né? Terminar a minha vida, me aposentar como professora da universidade. É o meu projeto de vida. E aí eu preciso publicar. Né? Eu acabei de terminar uma tese de doutorado, então é meio que afrontoso tu me perguntar se eu vou publicar alguma coisa nos próximos tempos. Né? Acabei de terminar uma tese de doutorado que eu preciso transformá-la em livro e publicá-la como livro. Tenho alguns trabalhos acadêmicos que eu preciso transformar em livro e alguns projetos também que eu acabo entrando de organização. E também eu e Bruno trabalhamos com outras coisas, né? Trabalhamos com outros tipos de livros que são de memórias institucionais. E atualmente a gente está fazendo livro didático também. Né? Estamos num projeto, vamos produzir livros didáticos de história da Paraíba. Né?
Estamos aí começando. E já temos também outros livros didáticos também que nós escrevemos juntos. Sim. Mas um livro de literatura com a personalidade, como esses dois aqui, ideias tem, nomes tem, que a gente vai guardando. Mas, por exemplo, a gente quer escrever sobre alguém, não tem muita coisa ainda sobre esse alguém que nos dê tanta fonte para que a gente consiga transformar nisso. Eu consegui esses dois porque eram pessoas que tinham muito material disponível para mim pesquisar sobre essas trajetórias. Paulo Freire nem inquestionável. Irmã Dulce, gente, tem muito documentário, tem muito filme, tem documentário da Rede Globo, tem documentário da BBC News, tem muita coisa sobre Dulce. Mas aí, no momento, um nome assim específico, alguma coisa já na agulha, eu não tenho, nesse sentido literário. Inclusive, muita gente usa ela como inspiração mesmo. Até em novela, eu já vi muitas novelas com ela, né? Legal. Ela é uma inspiração para muitas pessoas. Ela é. A gente tá aí, Pérez, São João, climinha junino. Eu queria saber de você, se você gosta. Já vi que tem foto sua, né, lá no eu adoro. Stalkeamos você. Stalkeamos você, fomos bem a fundo. Mas eu queria saber pra você, o que é pra você a definição de São João? Que ele marca aqui em Campina Grande, que a gente sabe que é o maior São João do mundo, né? Ele é tratado como o maior São João do mundo. Então, assim, pra você, qual é a definição dele? Eu gosto muito do mês de junho, né? Eu sou milhógrafa, né? Milhógrafa. Eita, também. Eu gosto muito do São João de Campina, gosto muito do... E assim, eu me considero que eu me adaptei demais às mudanças que aconteceram do que era o São João da minha infância, por exemplo, ao que se tornou hoje. E não sou uma crítica, né? Eu acho que é bom essa mudança pela qual a festa vem passando. Eu não gostei dessa minha fala, não. Dessa pergunta do São João, não. Vocês podem cortar. Acho que eu gaguejei, eu não estava preparada para falar sobre São João, não. Deixa eu formular de novo. Você perguntou o que eu... Definição de São João pra Paraíba, né? Pra mim. Faz muito tempo que mora na Paraíba. Corta, inclusive, a parte que eu digo que eu sou milhógrafa. Deixa eu formular melhor uma resposta sobre o que é o São João pra mim. Vamos lá. Nossa, eu adoro São João. Com certeza, indo e voltando à melhor época do ano, né? Eu acho que deveriam pegar ali os dias de carnaval, as férias de janeiro e botar todo mundo no mês de junho. Eu sou essa pessoa, né? Eu adoro o forró, eu adoro a poesia do São João, eu adoro as cores do São João. O meu prédio tá lá, todo decorado de balão, de bandeirola, de tudo que tem direito. Não destina retalho. Ensino minhas filhas o quanto é gostoso participar da quadrilha, da dança, o quanto os nossos artistas são fantásticos, o quanto a nossa cultura merece ser extremamente valorizada, né? Que a gente tinha como uma cultura subalterna, né? Como uma cultura inferior, né? Meio que nos colocava ali, você é popular, existe uma coisa que não é popular, que é maior do que você. E hoje a gente já não tem esse problema, nós já sabemos que não. Né? É uma festa fantástica, adoro o mês de junho, gente. Estou sentindo o cheiro de fogueira também daqui. Cheirinho de São João. Muito bom. Dá pra ver que você é muito apaixonada pela história da Paraíba, a história do Nordeste. Nos conte mais sobre essa sua paixão sobre a história do Nordeste. Um marco histórico que para vocês é muito importante de conhecimento de jovens e adolescentes, né? Tem os museus daqui também, muito bons. Eu não me recordo o nome, mas é ali no Açude Velho mesmo. Tem um museu lá. Ele é magnífico. O Museu Digital? Sim, o Museu Digital. Nossa, o Museu Digital é outro capítulo importante da minha vida. Eu trabalhei no Museu Digital durante 4 anos. Não acredito. A exposição do Museu Digital, quem montou foi Bruno. O professor Bruno Galdense, ele é o curador histórico daquele museu. Então, tudo que vocês leem lá, tudo que vocês verem lá, tem um dedinho dele, tá? E aí, quando o museu foi inaugurado, 3 meses depois, eu me tornei mediadora cultural de lá. Trabalhei lá até 2021, 2022, uma coisa assim, né? Como professora de História lá no museu. E para mim foi um capítulo muito lindo da minha vida, que foi quem trouxe essa minha paixão que eu tenho por museus hoje, por monumentos, né? E a minha curiosidade, né, que eu puxo muito para a história local, quando eu falo de história local, não estou me referindo apenas à história da minha cidade, à história do Nordeste, mas à história do local de qual local for, da sua raiz, da sua identidade, tá? Seja lá de onde você estiver. E é uma coisa que me chama muito. E aí eu puxo muito essa minha paixão para os monumentos.
os lugares de memória que acabam enraizados na cultura de um lugar. Tá? Então, a minha paixão de museu, de monumento, se explica muito por isso. É verdade. E cada lugarzinho assim tem seu traço, tem sua história. Tem até a Vila do Artesão também, que é um ponto turístico, né, de São João, por aqui, por Campina. Então, assim... Campina tem uma cultura muito rica que deveria ser, com certeza, muito mais valorizada. É verdade. Então, podemos encerrar por aqui. Foi muito bom esse papo, Tuca. Muito obrigada pela sua presença. Assim, foi um papo muito, muito rico, né? Eu que Rico em agradeço. conhecimento, Com toda certeza. rico em risadas. Conhecer um pouco mais essa historiadora aí. Então, muito obrigada, de verdade, Tuca. Você é um exemplo a ser... Seguindo, né? É uma inspiração, É, com toda sim. certeza. É uma inspiração, uma história muito inspiradora, fala sobre transformar a realidade das pessoas e trazer cultura e ensinamento a muitas outras pessoas. Com Obrigada certeza. por E estar. quem vai que as filhas, né, sigam esse rumo, quem Olha isso. sabe? Quem sabe? Não, gente, eu que agradeço. Muito obrigada, muita gentileza de vocês, essas lindas palavras. Estou muito grata, muito feliz em ver jovens Ai. que ainda leem, que ainda não foram abduzidos pelo poder das sim, é telas, mas verdade, ainda é vivem verdade. no papel, né? Eu sou muito analógica ainda, né? Mas confesso que é difícil, né? Mas muito obrigado, foi um prazer enorme. Um abraço a todo mundo que nos ouviu, que nos assistiu. Foi um prazer enorme estar com vocês.